Começando mais um Giro Metropolitano, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que fica disponível também no YouTube do Sistema. E hoje, o Giro Metropolitano recebendo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, Dr. Fred Leal. Dr. Fred, muito obrigado pela sua presença aqui no Giro Metropolitano. Obrigado, é um prazer, parabéns pelo programa, tenho assistido alguns, é muito interessante, dá muita informação para o nosso consumidor, para o nosso lojista especificamente. Obrigado pelo convite. Bom, é óbvio que a gente vai falar, doutor Fred, da expectativa do comércio, especialmente para o fim de ano, quando o movimento aumenta, mas a gente não pode deixar de falar que esse ano a Câmara de Dirigentes Lojistas está completando 65 anos. Tendo a sua participação à frente em várias funções, pelo menos há 10. Aí, olhando para trás, fazendo uma espécie de balanço, o que é que o senhor pode apontar como grande contribuição da Câmara de Dirigentes Lojistas para o setor, especialmente no que diz respeito ao Recife? É importante a gente ressaltar o grande negócio da Câmara. A Câmara, na realidade, ela está dividida, vamos dizer assim, em duas partes, institucional e negócio. Então, na parte de negócio, nós somos há mais de 20 anos quem faz o SPC, que é apesar de o nome ser não, negativo, mas o SPC funciona muito como auxiliar de crédito para os lojistas e proteção até para o próximo consumidor. Então, hoje o SPC Brasil é uma empresa do qual a CDL Recife, há mais de 50 anos que lançou isso nasceu do Sul, veio para cá, e é uma grande ferramenta de negócio, é o SPC. Aí você tem então, crédito é uma coisa muito importante para o varejo. Institucionalmente, eu diria a você que é outra face da Câmara de Lojistas, que é justamente o apoio e essa ligação entre o poder público e o poder privado. Então, há muito tempo, nós lançamos, a questão do centro vem permeando a gente há mais de 20 anos. A questão do centro do Recife, porque nós passamos pela retirada dos camelôs na Rua Nova, Rua da Palma, colocação dos ladrilhos, né, novo piso, enfim. Teve uma série de ações. E, recentemente, com a atuação do prefeito, quer dizer, com a determinação do prefeito João Campos, foi feito o Reficentro, né? Recentro. Então, isso, na realidade, é mais uma ação. Então, isso é uma ação institucional que a gente está muito apoiando. Tem outras áreas um pouco mais espinhosas, mas que a gente enfrenta muito. Recentemente, nós hoje temos, basicamente, entre outros, 3 conselhos muito importantes. Nós temos um conselho que estuda a questão do moradores de rua. Então, nós estamos aí, esse conselho se reúne, tem feito projetos, tem uma parceria com a AB, então nós chamamos todo mundo para discutir, inclusive a própria Associação de Moradores de Rua, para discutir esse problema tão sério. Chamamos o Poder Público, o Ministério Público, chamamos todo mundo que estava interessado, é um conselho que a gente atua. Porque a gente entende que é um problema que existe, a gente não pode virar as costas, mas que ele é fundamental para a revitalização do centro. Ele não pode ter como está hoje, quer dizer, todo mundo distribui comida e tal, então é um problema, né? Então, estamos tentando, é um problema difícil, né? Porque tem várias coisas, mas é um conselho. Outro conselho muito importante surgiu recentemente sobre energia elétrica. Tem faltado muita energia elétrica no centro do Recife. Nós temos um conselho, nós participamos, inclusive, de um conselho maior da Neoenergia, e hoje estamos muito em cima, discutindo e vendo que soluções dá. Inclusive, isso é uma coisa muito recente. E outro que é a questão da questão dos incêndios. Não sei se você lembra, recorda do incêndio? Então, o incêndio é uma coisa, principalmente no bairro de São José, que são construções muito antigas, então isso preocupa a gente. Como exemplo, eu coloquei esses 3 conselhos, porque como nós atuamos institucionalmente para estar junto ao lojista, auxiliando dele, defendendo o lojista, nós somos absolutamente apartidários, nós estamos a favor, não estamos a favor de ADB, não estamos a favor do lojista. Recentemente, nós fizemos, sexta-feira, o lançamento da Operação Papai Noel, que é outro que a parte da segurança interessa muito, foi muito bom com a presença da governadora, da vice-governadora, para dar maior segurança ao centro, tanto dos consumidores como para os lojistas. Então, esse exemplo é bom, como a gente tem essa relação, tanto da prefeitura como do governo, muito estreita. Nós servimos de elo entre os lojistas e o poder público, de poder civil e poder público. Então,
basicamente o CDL atua durante 65 anos. Eu acho que a gente faz um serviço, sem querer elogiar próprio, mas a gente faz um serviço muito importante e, olha, nós somos muito reconhecidos. Nos 65 anos nós conseguimos levar muitas autoridades, inclusive a governadora, inclusive o prefeito, e foi uma cerimônia bonita para marcar essa entidade que, quer dizer, quem está com 65 anos é porque tem serviço a mostrar, e esperamos agora, nos próximos 65 anos, estar mais atuando também. Não comigo, mas com outras pessoas que levem aí o CDL para frente. Bom, e aí o senhor falando a respeito dessas questões que envolvem as demandas dos lojistas no centro do Recife, não tem como não falar de um projeto recentemente lançado pela Prefeitura, que o senhor aponta como grande parceiro, ao lado do governo do estado também, dos lojistas do centro, que é o Distrito Guararapes. E aí eu queria que o senhor falasse a respeito de como o setor está recepcionando esse projeto, que é um projeto que concede para a iniciativa privada grande parte do centro, especialmente o bairro de Santo Antônio, que notadamente é um bairro que tem, ao longo do tempo, passado por um processo de degradação e, claro, isso afeta os setores de comércio e serviço que atuam ainda no centro da cidade. Muitos, claro, tendo que abandonar o centro por conta de condições até, falta de condições de trabalho. E aí vem o Distrito Guararapes, esse projeto encampado pela Prefeitura. Como é que o setor tem encarado, como é que a Câmara de Dirigentes Lojistas tem recepcionado, tem participado também do diálogo no sentido de trazer as suas demandas e colaborar de alguma forma com o projeto? Temos, e aí nós fomos chamados, inclusive, bem anteriormente, acho que no começo do ano, para a apresentação desse projeto, que é um projeto maior, inclusive com o apoio do BNDES, é um projeto maior. Mas era importante eu pontuar uma coisa que você colocou, que eu acho que é muito importante. Se você analisar o centro do Recife, você tem 3 grandes áreas. Você tem uma área da Conde da Boa Vista, que é uma área que eu chamo o seguinte, está ancorada pelo Shopping Boa Vista e pela Conde da Boa Vista, que eu diria, de uma certa maneira, já está mais ou menos resolvido. Não está totalmente, mas você tem grandes empresas. Não sofreu como outros Exatamente. setores. Você né? tem grandes empresas, você tem um problemazinho na Imperatriz, que é um problema muito pontual, mas eu diria a você que está mais ou menos, precisa de muita coisa, mas está mais ou menos resolvido. Se você botar na outra ponta, seria o bairro São José. É onde o comércio hoje está mais pujante. E aí você tem o bairro do Recife, considerando isso, o bairro do Recife está resolvido, volto a dizer, sempre eu digo, com algumas exceções, precisa muita coisa ainda, mas está mais ou menos resolvido, com o Porto Digital, com alguns empreendimentos, com o novo hotel que surgiu recentemente, com a revitalização do bairro, com o Mercado São José. Então, tudo isso, eu diria que, se você for hoje na Rua das Calçadas, é um movimento muito interessante. Então, eu diria que isso está resolvido. E aí, voltamos agora para o meu raciocínio, o centro, que é justamente o bairro de Santo Antônio. Esse que sofreu muito. Tendo como principais avenidas a Guararapes e a Dantas Barreto. Exatamente. Esses dois são muito importantes. Tem 2 ações muito importantes. A Dantas Barreto, que vai chegar no Pina, na bacia do Pina, né? Vai ser rompido aquilo, que eu acho que é muito importante. A avenida vai ter uma certa lógica. Antigamente ela batia ali na Avenida Sul, hoje ela vai até o fim. É um projeto da Prefeitura que diz que até o fim do ano, ou talvez no começo do próximo ano, isso vai ter se juntando a toda a parte estelita, né, que é muito importante, uma obra interessante que tem repercussões, inclusive, para o bairro de cá. E você tem na Guararapes. A Guararapes é uma coisa interessante, porque é quase como um símbolo, né? Está no Santo Antônio. E nós, depois de muito estudo e muita batalha, eu vivo esse negócio do centro há muito tempo, desde Viana Leal, que foi da minha família, a gente trabalha, que você tinha um movimento impressionante ali, por várias razões. Você tinha todos os escritórios de advocacia, os bancos, os profissionais liberais, tudo estava no centro. E você não tinha um desenvolvimento grande nos bairros, nem tinha o shopping center na importância que tem hoje. Então, a Conde da Boa Vista virou... a quantidade de metros quadrados que tem ali vazios é impressionante. E aí eu falo Santa Albino, Almari, todos aqueles edifícios. Então, esse projeto vem ao encontro de um estudo que nós temos feito, e eu diria você com toda a segurança hoje, você só resolve o problema do centro se você ocupar o centro. Ocupar o centro significa, prioritariamente, moradia, fundamental. Depois, órgãos públicos, secretarias, entidades têm que voltar para o centro. Então, isso tem um esforço, a gente tem
feito um esforço junto à prefeitura e à própria governadora para poder trazer de volta. Tem muito metro quadrado no centro. E aí a Conde Boa Vista é o grande símbolo disso. Então, moradia é fundamental. E eu tenho uma colocação que eu acho o seguinte: o centro precisa ser um bairro. Um bairro onde você mora, onde você estuda, onde você circula. E aí eu tinha conversado com você e colocando isso, nós temos um problema muito grande de mobilidade do Recife. Tá? Então, com o desenvolvimento de vários tipos de comércio, como exemplo, Casa Amarela, Afogados e assim por diante, você tem todas as lojas lá nesses centros. Então, você tem, em Casa Amarela, como exemplo, você tem todos os serviços, bancos, loja de sapato, por exemplo, que é uma coisa que você tem que ir lá para experimentar e tal. Loja de confecção, todos estão lá. Além disso, você tem o desenvolvimento do shopping center, com excelente equipamento, mas ele descentraliza muito, e você tem o comércio eletrônico. Então, tudo isso junto, né, mais especificamente a degradação, o abandono do centro, fez com que o centro tivesse essa recaída, né, que tem muito. Mas nós estamos esperançosos. Esse projeto Distrito Guararapes ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele resgata o sentido da ocupação, o sentido da moradia do centro, que é um dos melhores lugares para morar. Você está à beira do Capibaribe, você tem uma condição de transporte extraordinária, enfim, mas precisa ter realmente alguns incentivos para isso, que tem sido feito pela Prefeitura. Tem uma série de incentivos, inclusive na parte da construção civil. A construção civil é fundamental nesse projeto, porque ela é quem traz a revitalização, o retrofit, né? Uhum. E ela precisa ter incentivos para isso. Então, a gente está esperançoso com essa ocupação, esse projeto. O tempo, às vezes, do empresário, sabe, é muito, muito mais rápido do que isso. Então, a gente fica ansioso para que esse projeto entre logo em pauta e comece logo, porque eu acho que vai ser um grande sucesso e é o grande início assim, da virada e da revitalização do centro. Com certeza vai ser, estamos apoiando, estamos discutindo, tem problemas, mas nós estamos ali apoiando a Prefeitura e o Governo do Estado nessa empreitada. O senhor entende que as principais demandas, vamos dizer assim, do setor, elas têm sido bem recepcionadas por quem está tocando o projeto, pela Prefeitura e por quem, para orientar quem tomar conta do projeto, poder atender a contento? Vocês estão entendendo assim? Eu entendo que o projeto ele é uma parte de um todo. Eu falei recentemente para você, por exemplo, a segurança pública, que é fundamental para que tudo isso, porque eu acho que a gente não tem que entender o centro como o centro é o todo. O centro é Santa Amaro, o centro é Boa Vista, o centro é Recife Antigo, o centro é tudo. E tem que ser uma coisa que engloba... Isso é uma área que foi se expandindo. Exatamente. Com o passar do tempo. A gente pode falar até do derby com o setor Exatamente. Então, é uma área que tem médico, que ser entendida como um todo, tá? Então, eu acho que tem, por parte dos poderes públicos, a parte de segurança tem sido muito bem recepcionada. E por parte da Prefeitura, também na parte de incentivo. Agora, como eu disse a você, o lojista ele fica muito preocupado com o dia a dia. A gente tem uma expressão que diz o seguinte: você vende no almoço para pagar o jantar, você vende ali, às 4 horas o banco fecha, você tem que pagar as contas. Então a gente fica muito, o lojista é muito, e eu entendo isso, é muito agoniado, vamos dizer assim, por isso aí. A gente tem levado algumas coisas, e a Prefeitura tem, tanto a Governadora como o Governo do Estado, tem nos incentivado alguns programas de incentivo à venda direta, como por exemplo o Liquida Recife. Agora vamos ter o Natal premiado no mês de dezembro. Então essas promoções que eu chamo na veia direta, quer dizer, é venda direta. E aí nós temos sido recepcionados muito bem pelo Governo do Estado, pela Prefeitura e todos os órgãos, e pela Cielo, inclusive, que é um grande parceiro nosso. Então, eu diria que isso aí é uma coisa imediata. E na outra parte, a gente às vezes reclama muito na Prefeitura, Governo do Estado, da lentidão. Mas faz parte até do sentido da parte pública, né? Você tem que... A gente é muito rápido. O lojista e o empreendedor, ele planeja, o empresário planeja, ok, faz ação e faz. O poder público demora um pouco e demora. Então, essa lentidão realmente a gente aperta muito. Por exemplo, essa abertura da Anderson Barreto já devia ter sido feita há muito tempo, ainda lentamente, tem problemas com a rede ferroviária, sempre tem alguma coisa que impeça. Por quê? Eu entendo isso, porque a velocidade do empresário não é a velocidade do poder público. Mas, de uma maneira geral, a gente tem sido muito ouvido, tanto por parte da Governadora do Estado, como por parte da Prefeitura, através do Recentro. Então, eu diria a você que nós temos sempre ouvido. Nem sempre nossas demandas são atendidas. A gente reclama, a gente bate o pé, mas a gente tem sendo muito bem atendido no sentido de
poder, os secretários, o secretariado não recebe, enfim, a gente está sempre para reclamar no sentido de ajudar daquelas demandas que o lojista sente, né? Pouco lento, mas a gente chega lá. E aí, doutor Fred, a gente falando a respeito desse projeto, né, que busca trazer vida, vamos dizer assim, para o centro e tem, claro, o seu tempo de agir, o seu tempo de começar a produzir efeitos. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos algumas ações que são interessantes. Eu queria que o senhor avaliasse essas ações. Por exemplo, o Vivo Centro tem colaborado, tem atendido à expectativa do setor de comércio no centro do Recife? O Vivo Centro tem um propósito específico, que é acordar, quer dizer, que é dizer, olha, o centro existe, o centro está vivo. O Vivo Centro começou na Guararapes, teve várias ações, depois até por solicitação nossa ele foi se deslocando. O Vivo Centro é uma ação da Prefeitura, do Recentro, através de com vários apoios, né? Apoio do SESC, inclusive, coloca alguma coisa lá, o SENAC também coloca alguma coisa, o CDL também, a gente coloca o SPC, então vários serviços e é durante um dia inteiro. Então hoje você teve já o Vivo Centro na Imperatriz, na Rua Nova, Duque de Caxias, Rua da Palma, sábado teve na Livramento e a Duque de Caxias. Então é uma ação mensal que o objetivo é justamente você levar serviço e alertar. Então acho que nesse sentido ele cumpre o objetivo de alertar, de, olha, o centro existe, o centro está vivo e ele pode ser revitalizado. Então, eu acho que ele cumpre o objetivo de alertar e gera um movimento muito grande. A gente fez na Imperatriz, a Imperatriz está meia morta, né? A gente fez já 2 vezes na Imperatriz com extremo sucesso. Você leva artesanato, leva comida regional, leva tudo. Então, é uma parceria da Prefeitura com o CDL e algumas entidades, né? SESC e SENAC também participam. Isso é muito bom. Eu acho um negócio que tem dado resultado. Doutor Fred Leal, a chegada do final de ano gera uma expectativa para as chamadas vagas temporárias de emprego. Uma expectativa para esse ano de 59 mil vagas. Isso, claro, inclui comércio, serviço, indústria também, mas sempre há essa expectativa. E nos últimos anos, a gente tem visto isso ser antecipado em função da Black Friday, que acontece no dia 28 de novembro, que é o mesmo dia em que se recebe, ou pelo menos o limite para se receber a primeira parcela do 13º. Em relação a essa questão de vagas temporárias, como é que o comércio está se comportando? A demanda por vagas está sendo atendida? Porque de um lado existem as pessoas que querem, muitas, voltar para o mercado, outras que querem entrar e para muitas essa é a porta de entrada, né? E do lado do setor, do lado do comércio, como é que está sendo feito isso? Como é que está sendo visto isso? Olha, eu queria antes fazer algumas coisas que é muito importante. A gente incentiva muito essa parte. A gente fez um evento, eu sou presidente do Sindicato de Lojas também, e a gente fez um acordo com o Sindicato dos Lojistas em que você pode abrir os feriados todos até o fim do ano, domingos, sábados, feriados. Então, está valendo desde o dia 15, né? Está valendo desde o dia 15. Então, do dia 15 até o fim do ano. Isso muito para o comércio de rua, no centro. Os shopping centers já abrem normalmente. Isso tudo através de um acordo com o Sindicato dos Lojistas. Eu sou presidente do Sindicato de Loja Recife e aí a gente tem uma atuação forte em relação a isso. Então, isso gera mais movimento, gera mais coisa. Com a questão da Black Friday, eu queria fazer uma colocação. Pois não. A Black Friday eu acho que é uma ideia mal compreendida e mal utilizada, importada dos Estados Unidos. A Black Friday nos Estados Unidos é um dia. Aqui é um mês. Distorceram totalmente. Alguns setores são muito prejudicados. Eu vou explicar por quê. Eletrodoméstico, por exemplo. Você precisa vender antes. Quando você poderia vender por um preço normal no Natal, você vende numa guerra de preço enorme, antecipa uma venda por um preço mais baixo, é bom para o consumidor, mas você deixa de vender no Natal. Eu acho que a Black Friday está mal colocada. É importante? Surgiu um evento, eu acho que você incentiva, todo evento de venda é importante, mas eu acho que ela fica muito em cima do Natal, então, de uma certa maneira, prejudica. Então, voltando ao início, como você falou sobre as vagas, aconteceu um fenômeno interessante. Como durante um ano você teve uma perda de vagas no comércio especificamente, né, está sendo reposto agora. Eu acho que um sujeito que tinha, a empresa que tinha 100, por exemplo, vai aumentar em torno de 20% a 40% o número de vagas, vai aumentar. Mas está acontecendo um fenômeno interessante.
a dificuldade da mão de obra para a turma mais jovem. Está sendo contratada muita gente mais idosa, porque os jovens não querem enfrentar, o comércio é um tipo de trabalho muito, muito difícil, né? Você precisa no fim do ano, né? Que você trabalha. Por conta da movimentação do fim do ano, há uma exigência então, maior. E, de uma certa maneira, o sujeito prefere ser autônomo. E aí a loja não pode colocar o cara autônomo, né? Então ele não quer a carteira assinada porque ele faz um bico ali, faz um bico acolá, faz um bico, faz na iFood, faz não sei o que. Então, o jovem que vai fazer iFood, vai fazer, sei lá, os outros serviços de entrega e ganha mais. E aí ele não tem a proteção, evidentemente, da carteira assinada. Então, não é só aqui, eu tenho principalmente o setor de sapatos, eu conversei com um diretor nosso que é do setor de sapatos, disse, olha, dificuldade de mão de obra. A gente está buscando gente mais idosa que está aposentada e tal. É um negócio muito interessante. Isso é no Brasil todo, viu? Isso é no Brasil todo, mas há uma abertura de novas vagas. A gente imagina, se você aumenta 30% do quadro, depende dos setores. Sapato e confecções são os setores que mais atendem. Sou do eletrodoméstico não muito, porque entra o comércio eletrônico, entra todas as plataformas digitais que realmente você consegue fazer um trabalho grande, que são as grandes beneficiárias no Black Friday, né? O Black Friday é muito em cima das plataformas, né? Todas elas, inclusive as empresas que estão no mercado de eletrodoméstico, que têm lojas físicas, entram muito pesado porque você é de casa, faz a concorrência ali por internet, então está mudando um pouco, sabe? Então a gente precisa entender um pouco essa mudança e acompanhar ela. As lojas hoje precisam ser físicas e digital ao mesmo tempo. Mesmo uma loja de rua, você também tem sua parte digital. Então, eu diria que, voltando ao início, que está havendo aumento dessas vagas, tá? Mas com a dificuldade de mão de obra. Isso é uma coisa real aqui no Brasil todo. Bom, e aí, nesse caso, essas vagas acabam ficando para as pessoas que têm mais idade. Muitas estão retornando ou tem muita gente que está ingressando ou tendo aí, se é possível, uma forma de uma renda extra? Como é que funciona? Eu acho que é uma pessoa mais idosa. Tem gente que está aposentado aos 50, aos 55, e que hoje o sujeito de 60 anos de idade está em plena atividade, né? Mas alguns setores a aposentadoria é muito recente, né? As regras mudam muito, cada setor tem uma coisa, né? Mas tem gente de 50 anos aposentado no pleno, quer dizer, num jeito pleno. Então, ele vai arranjar uma forma de... Porque ninguém pode estar parado... Complementar a renda, pelo menos temporariamente. Isso é um fenômeno recente, tá? E aí tem gente que já foi vendedor, que volta, que já tem uma experiência, né? Tem gente que quer... E há muita disposição, né, de trabalho, porque eles querem trabalhar, querem... Tá? Então, esse é um fenômeno que está recorrente e que realmente... Eu não diria esquisito, mas é uma mudança um pouco nesse mercado do trabalho, tá? E em relação às pessoas que ficam naquela esperança, doutor Fred, de que a vaga temporária se transforme em efetiva, como é que está se dando essa absorção dessa mão de obra? Isso é uma coisa que no comércio sempre existiu. Você aproveita essa época para você fazer a avaliação dos que entraram. E você, em janeiro, depende muito. Alguns setores mantêm um pouco em janeiro pelo movimento das férias e tal. Outros setores já analisam, mas sempre há uma análise. Então, você, sei lá, um exemplo, você tem 10 vendedores, bota mais 5, aí são 15. Aí dali você vai tirar. Aí, às vezes, aparece um vendedor novo, com pique, com não sei o quê, então você aproveita ele nesse período. Então, é um momento realmente de avaliação. É um momento muito importante de avaliação e todas as lojas aproveitam esse momento para analisar junto com o seu quadro antigo. Então, quem entra novo, entra com gás danado. Uhum. E é bom que entre mesmo, porque a possibilidade dele ser aproveitado é muito grande. Se ele realmente se destacar dentro daquele grupo, eu acho que ele vai ser aproveitado com certeza, porque um bom vendedor não é fácil. O pessoal imagina que um vendedor é um trabalho que exige muita empatia, que exige muito... Eu gosto muito de dizer assim, vendedor tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, tem que ter empatia. Principalmente nessa era digital, quando você pega um vendedor que lhe acolhe, um vendedor que conhece muito o produto, lhe orienta sobre o produto de uma maneira honesta, de uma maneira muito objetiva, ética, ele mostra, olha, esse produto não é bom para você, mas esse é, e assim por diante. Esse tipo de venda eu acho que funciona muito em alguns setores, principalmente confecção.
e sapatos. Então, eu sempre cito confecções de sapato, porque ele demanda uma mão de obra grande nesse fim de ano, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade. Quem for entrando, eu digo, compra um sapato novo, e a pessoa diz que tem que ter um sapato novo para não, porque anda muito, né? Então esse fim de ano precisa andar muito, porque a concorrência é grande e há uma possibilidade grande de a pessoa ficar, se ele for bom, e se destacar. Bom, e aí a gente chega numa outra questão, e essa tem muito a ver com o empresário do setor, que obviamente que com o aumento da demanda por produtos, a gente falando especificamente de produtos, serviços também, há também uma maior arrecadação, né? Pagar impostos e ver o retorno disso, né? Como é que funciona? Porque muitas vezes há essa expectativa. Obviamente, a arrecadação é garantida, o imposto vai ser pago, mas e o retorno disso do poder público para com, especialmente, o empresário do setor? Olha, imposto é uma coisa, não é, ninguém gosta de pagar. Tanto é que o nome é imposto, você é obrigado a pagar, né? Então ninguém gosta, mas deve pagar, né? A questão dele ser bem utilizado ou mal utilizado depende da sociedade civil e da nossa pressão. Nós fazemos pressão muito grande às vezes. Acho que é um Estado que, aí é uma conversa grande, mas o Estado arrecada muito e gasta muito mal, né? Mas a gente defende que você tem que ser formalizado, hoje tem a MEI que permite você ser formalizado, então tem que pagar um imposto, porque na hora que você não paga o imposto, você está sendo desleal com o seu concorrente, entendeu? Então, a gente é a favor de qualquer tipo de negócio, desde que pague imposto dentro da lei, porque é isso que faz com que a questão se impor que é alto ou baixo, cabe às entidades, cabe à sociedade civil reclamar, como nós reclamamos, né? A gente reclama, inclusive a gente reclama dos serviços que são retornando após o imposto. Se isso aí eu vou falar, saúde, educação, moradia, enfim, assim. Agora, limpeza, principalmente na zeladoria das ruas, a gente reclama muito, né? Prefeitura, parte do lixo, em algumas áreas, olha, então a gente reclama muito. Agora, é fundamental que o cidadão pague o imposto. A questão se é alto ou muito, deixa para a gente brigar. Agora, que tem que pagar o imposto, tem. E mais, colocando isso, hoje você tem a MEI, tem a possibilidade de você formalizar, pagar um imposto menor e você está formalizado. Então, é muito importante que o cidadão... E o poder público fica em cima para poder receber isso. Hoje ele tem uma possibilidade eletrônica, digital, de fiscalização, né? Hoje é tudo digitalizado, cartão de crédito digitalizado, nota fiscal digitalizada. Então, nota de entrada e de saída. Então, hoje não é mais como antigamente, que você tinha uma fiscalização muito pessoal. Hoje é tudo através da internet. E eu acho que agora, você tem um problema, realmente quer dizer, eu não sei que percentual é esse, 40% é informal do Brasil, né? Então isso prejudica muito, porque essa informalidade, por justamente você ter, porque um comerciante hoje, um vendedor recebe, né? Ele paga 70% de encargo. E alguns encargos tiram do próprio funcionário, né? Por questões de lei. Então, é uma complicação isso, né? Isso é um debate grande e que a gente precisa entender que o Estado tem que ser menor, o Estado tem que ser mais eficiente e, no meu entender, aí é uma questão mais de filosofia, eu acho que o Estado tem que cuidar de coisas básicas, mas cuidar mesmo. Educação, moradia, saúde, segurança, para não citar outros. Esses quatro, o Estado precisa cuidar muito bem disso e deixa o resto para que a iniciativa privada, nesses quatro, ele seja campeão. E ele só pode fazer isso se tiver imposto para receber, né? Mas isso é uma conversa longa em que a gente precisa conversar muito e analisar sobre isso. Bom, e aí eu quero também colocar uma outra questão, que é uma outra conversa longa, eu sei, mas que a gente precisa falar. Hoje nós temos uma taxa básica de juros na casa dos 15% e os impactos disso para o setor do comércio são muito grandes. É também impacto para quem compra, por conta do crédito, a questão do crédito, mas como é que o setor vai lidando com essa questão? Porque, obviamente, que os impactos são grandes. É importantíssimo sua colocação, eu estava esquecendo desses juros, mas o comércio... Aqui eu fui lembrar, né? Não, mas é importante. O comércio vive de duas coisas básicas, de uma maneira geral, renda e crédito. Renda e crédito. A renda, por mais que se diga, não, porque a renda... O PIB está aumentando, mas a renda, a classe mais baixa está sendo muito pressionada para o setor de alimentos, que agora até melhorou um pouco.
energia, alimentos, serviços cresceram muito. Então, a renda, de uma certa maneira, no meu entender, há uma discussão sobre isso, eu acho que diminuiu. E a questão do juro. O juro está muito alto. Se ele tem que ser assim ou não, a gente precisa discutir um pouco isso, mas ele está muito alto. Ele penaliza principalmente o consumidor, que paga um juro absurdo quando ele vai comprar a crédito, e o lojista, que precisa financiar o seu estoque. Agora, por que o juro está alto? Aí é uma conversa de 1000 anos, né? Mas principalmente o juro está alto porque quem é o maior tomador de crédito do Brasil? É o governo. É o governo que é o maior tomador de crédito. Se ele não tomasse tanto crédito, você poderia até baixar os juros. E você veja, mesmo o Banco Central, mas reclama do Banco Central, reclama, mas é uma coisa técnica, né? Eu, particularmente, acho que ele já devia ter baixado um pouco. Eu acho que ele devia ter baixado. Mas está muito alto. Penaliza muito o consumidor e penaliza muito o... Então, isso gera... Muito lojista. Isso gera outro problema, inadimplência. A inadimplência está muito alto. O endividamento está muito alto. A inadimplência tremenda no Brasil por conta disso. E um dado interessante, o governo fez uma campanha no começo do ano, o nome dela era... Não sei o nome da campanha, o governo fez para poder renegociar as dívidas. Acho que é dívida zero, né? É uma coisa assim, não sei o nome. 80% das pessoas que negociaram voltaram ao SPC. Isso a gente tem um dado real, porque aí nós temos o banco de dados do SPC, Recife é quem comanda de todo o estado de Pernambuco, é a base centralizadora hoje, o SPC hoje é uma grande empresa, né? Hoje é uma grande empresa, SA inclusive, em que o CDL Recife tem uma participação nessa empresa e mostra, a gente tem todos os números, mostra realmente uma inadimplência crescente, né? E muito aperto do pessoal. Então isso é muito ruim para o comércio. E aí você tem o grande vilão. Quem é o grande vilão? Cartão de crédito. É onde tem a maior inadimplência, um juro escorçante. O governo esperneia para lá e para cá, mas tem juro baixo, 10% ao mês, de juro de multa. E o jeito, se quiser renovar o cartão, é 10% sobre 10%, sobre 10%. Enfim, aí inventam as coisas que não pode, não sei o quê, mas sempre há um meio de você. Então, desse ponto, esse dinheiro todinho vai para o setor financeiro. E aí tem o grande mal do século, eu vou chamar assim. Eu faço uma restrição objetiva, são as bets. As bets têm sangrado o dinheiro do povo. A gente é consistente em relação a isso. As bets são um grande mal, eu acho, do Brasil. Não sei porque deixaram correr tanto. Então, as bets do sangue, os números são astronômicos, eu não quero nem dizer, são coisa de bilhão, né? Que tira. E aí, mas por que bet? Porque o setor pobre, né, sempre tem uma ilusão de que pode ser jogar na loteria, e como a bet é um tipo de loteria muito rápida, né? Eu jogo no jogo, eu tenho uma resposta muito rápida, tem sangrado tremendamente. E eu acho isso uma coisa que precisa ser combatida. Eu entendo que tem muitos setores interessados na bet, falando especificamente a parte da mídia eletrônica, a parte dos times de futebol. Os clubes de futebol, que são patrocinados por elas. Né? Até recentemente, eu não sou contra isso aí patrocinado, eu sou contra a bet estar da maneira que está. Quer dizer, está evidentemente sangrando o consumidor. Isso atinge diretamente o comércio, porque ele atinge muito a classe mais baixa. Eu acho que o grande... atinge, inclusive, a Bolsa Família, né? A pessoa da Bolsa Família jogando nas bets, quer dizer. E a gente sabe que a bet tem uma linha muito, muito objetiva, né? Quem ganha é a banca. Ponto final. Né? Você pode ganhar hoje, mas perde amanhã. Você continuar, você perde sempre. Alguém vai ganhar e alguém... Então, eu acho que a bet é um problema que precisa ser enfrentado de frente, pois tem tirado muito a receita dos serviços do varejo em geral. Diante desse cenário que a gente vem traçando desde o início da nossa conversa, envolvendo tudo, envolvendo poder público, envolvendo iniciativa privada, envolvendo questões de economia, qual é a expectativa do setor de comércio, não só para o fim de ano, mas para o que vem pela frente? Como é que o setor se programa? Como é que o setor se prepara para essas realidades que vão chegando e muitas vezes de uma forma tão rápida que não dá tempo nem de se preparar muito, mas de alguma forma
há uma expectativa de ir vencendo esses desafios. Como é que isso tem funcionado para o setor de comércio? Tivemos um ano muito difícil, né? Esse ano muito difícil. E as causas são várias, já falei dos juros, falei da perda de poder aquisitivo, essa indefinição política, uma briga, polarização, puxa para um lado, puxa para o outro, vem os Estados Unidos e bota essas tarifas, prejudica a Petrolina, falando especificamente de um caso aí, prejudica o comércio Petrolina, prejudica, que é tudo uma cadeia, né? Isso. Então, tudo isso fez com que você teve um ano muito difícil. De uma surpresa, o novembro e dezembro tem apresentado uma expectativa boa, o pessoal tem mais animado, o pessoal acha que consegue vender mais, né? Eu até perguntando, mas em relação ao ano passado, eu acho que se chegar a 5%, 6%, 7% já é um grande resultado em relação ao ano passado. Então, esse ano eu acho que nós vamos ter, a razão precisa ser um pouco mais analisada, mas nós vamos ter 2 meses bons, né? 2 meses importantes. O ano de 2026 é uma incógnita, porque você tem eleição. De qualquer maneira, sempre dizem que em época de eleição o dinheiro sai muito, muita coisa, gasta muito em propaganda e melhora. Mas, por outro lado, vai haver uma polarização muito grande, tanto a nível nacional como a nível local, né? E a gente não sabe o quanto isso vai repercutir no aspecto econômico, né? Enfim, então há umas... Por exemplo, os juros. Você imaginava que o juro ia baixar. Aí o presidente do Banco Central, indicado pelo governo atual, diz, olha, ele só vai baixar lá para março, né? Quer dizer, 15% não dá para você levar 15%. Então, que seja, vai baixar para 13%. Não significa Chegaremos ao final do próximo ano ainda com uma taxa bem alta. Muito alta. Então, isso é uma coisa que permanece. A questão, a inflação, é uma incógnita também. A inflação esse mês melhorou, graças a Deus, melhorou. Inflação baixa, o pessoal diz, não, porque o setor financeiro, ninguém quer inflação. E ninguém quer juro alto. Mesmo o setor financeiro, ninguém quer juro alto. Juro alto, juro alto gera inflação, juro alto gera inadimplência. Porque o comerciante quer vender e quer receber. Ninguém quer vender para não receber. Então, isso tudo prejudica. Então, a expectativa, voltando para a sua pergunta, para esses 2 meses eu acho que está razoável, boa. Razoável, eu diria até boa. Melhor do que foi o clima durante esses 10 meses anteriores. E próximo ano é uma incógnita. Realmente, uma apreensão grande sobre como é que vai... E todo mundo diz que vamos ter um PIB menor, né? Todas as informações que é um PIB menor, que nós vamos ter uma recessão menor, quer dizer, uma segurança menor, e que nós vamos ter problemas com o déficit fiscal, né? Sim, mas aí o que é que tem a ver? O que é que tem a ver déficit fiscal? Não, déficit fiscal faz com que o governo gaste mais do que tem e vá para o mercado buscar dinheiro. Então é um negócio meio... É a lógica, né? Em sua casa, se você estiver gastando mais, você tem que ir para o banco, ou então atrasa o pagamento ou vai para o banco pegar dinheiro. Então, esse déficit fiscal é um problema, todo mundo elege o déficit fiscal como um grande vilão do próximo ano. Então, eu diria a você que é uma incógnita, né? Mas todos os números mostram que vai ser um movimento menor do que 2025, pelo menos em nível de PIB, né? A nível de PIB. Alguns setores podem melhorar. Agora, uma esperança aí, né? Vamos ter aí uma polarização impressionante, tanto a nível nacional como a nível estadual. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, olha, muito resiliente. O varejo é muito resiliente. A gente tem já promoção já planejada para o carnaval, promoção para o ano liquida, promoção sempre tem. A gente esse ano fez Vem para o Centro, uma promoção Vem para o Centro, centro premiado. Então a gente sai fazendo promoções, os shoppings estão fazendo promoção. Então o varejo sempre é resiliente, né? Ele sempre vai buscar. E eu digo recado ao lojista, primeiro, pé no chão, muito pé no chão. Tem um estoque, não se penalize muito pelo estoque, segure muito os custos, olho nos custos 24 horas, olho no estoque, né? Tudo muito restrito, tome medidas rápidas, não espere para que as coisas aconteçam, viu que o movimento é assim o lojista, mas sempre esperançoso porque você pode vender menos e ganhar mais se você souber segurar os custos e segurar o estoque. O estoque é um grande custo para o lojista por esses juros, né? Porque cada vez que ele tem que financiar o estoque, ele tem que pagar um juro mais alto, né? Se ele não tem um capital próprio, que é a grande maioria do varejo, né? Mas o varejo vive girando o seu precisando de capital de giro. E aí ele vai para o setor financeiro, é muito alto e vai continuar muito alto. Enfim, estamos esperançosos. Bom, recentemente, agora em outubro, mais especificamente, a CDL reuniu alguns empresários do varejo para trazer tendências globais que inspirem o comércio local. Que tendências são essas e como é que elas podem ser utilizadas aqui para incremento do setor do comércio?
Dois movimentos interessantes. Teve um movimento capitaneado pela Federação do Comércio que nos levou, inclusive participei dessa missão. Foi uma missão muito bem elaborada pela Federação do Comércio, FEComércio, e que fomos para Dubai, fomos para Japão e fomos para a China. Foi anterior a... Então foi muito interessante você ver outras coisas, evidentemente que você abre um pouco a cabeça. Isso foi um movimento. E o segundo movimento que nós fizemos aí foi o CDL que capitaneou, que foi trazer uma pessoa que nos desse um pouco do que foi uma NRF. NRF é National Retail Federation, uma feira que tem há mais de 100 anos nos Estados Unidos. E esse ano eles fizeram uma NRF na Europa e na Ásia. Então, essa pessoa nos trouxe algumas visões do que houve na Europa e na Ásia. Inclusive, vai ter agora a NRF em janeiro em Nova York, né? Possivelmente eu vou estar também. Eu sempre participo da NRF, porque você ouve algumas coisas. Você pergunta, o que é que tem de novo? O que é que tem de novo primeiro, uma inteligência artificial entrando muito forte na avaliação, né? Cada vez mais você procura identificar o seu cliente, o seu consumidor. Em vez de dar um tiro grande, você identifica ele através de uma série de ferramentas. A digitalização, né? Uma digitalização tremenda, mas eu acho que quantidade de ferramentas para que você faça melhor o seu negócio. Na questão do varejo, eu acho que reforça aquele negócio. Você não pode ser mais físico, como você não pode ser mais somente digital. Você tem que ter os dois para que você atenda o consumidor. Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte, trouxe muito forte. A tendência do shopping center no setor de serviços. O shopping center cada vez mais se torna um grande hub de serviços, restaurantes, lanchonetes, teatro, escritórios, né? Consultórios e assim por diante, academias. Então, o serviço tomou conta, que isso é uma tendência, de uma certa maneira isso reflete um pouco também no serviço, reflete um pouco nos lojistas do shopping, né? Então, essas tendências. E principalmente, eu acho que, como sempre, a gente estava já prevendo isso, que é a inteligência artificial. Você não tem ideia de como lá na China, na Ásia, eles estão no sentido de robotização. É até meio assustador o que eles estão fazendo lá e o que eles fazem. E uma coisa, numa rapidez que você não... Nós fomos numa cidade chamada Shenzhen, que há 40 anos era uma vila de pescadores. Se você vê a cidade de hoje, você não acredita. Então, 40 anos apenas. 40 anos apenas. É impressionante. Eles estão assim, avançando. Ontem, no programa de televisão, mostrou eles na energia renovável. Então, e principalmente a cultura oriental, sabe? Eles têm muito isso, que a gente não vai conseguir nunca. Nossa cultura é muito mais lenta, não é tanto objetivo. E lá eles têm uma quantidade de mão de obra incrível, né? Então, o que trouxe para a gente, resumindo, é a IA. E você não tem ideia de como isso avançou. Ainda isso preocupa. Você me perguntar como vai ser, eu digo, não sei. Eu sei que vai ser, né? Ela vai substituir algumas empresas, vai substituir. E atua muito no comércio. Mas uma coisa também muito importante, continua a sobreviver a loja física, a interação humana. Muito importante ainda, desde que ela seja acompanhada pela digitalização. Então, vamos hoje na loja física. A loja física é importante, mas a loja física não pode ficar só na loja física. Tem que ser a loja física com digitalização e foco no seu cliente, nas pessoas. É muito importante isso. Doutor Fred Leal, uma mensagem para quem está nos acompanhando agora para o fim de ano e para os anos vindouros, vamos dizer assim. Olha, é como eu falei para você, o varejo é de esperança, de resiliência. E como eu falei também, a gente está com uma perspectiva boa para novembro e dezembro, de uma surpresa, né? E quando eu falo, e aí 2026? Olha, aquele realismo, otimismo com realismo, tá? Pé no chão. Custos, olhe muito os custos. Procure muito nesse setor de digitalização, podemos usar as ferramentas de digitalização e IA para poder você maximizar, dar mais produtividade ao seu negócio. Eu acho que vai ganhar quem tiver mais produtividade. O que é produtividade? Fazer mais com menos. Varejo, lojista, pé no chão, cuidado com o estoque, cuidado com as pessoas. Se você tinha 10 funcionários, você tem que fazer com 5 o que os 10 faziam, dando a ele ferramentas, dando a ele treinamento para que ele realmente consiga maior produtividade. Eu acho que produtividade é a chave disso tudo. E então é muito cuidado, otimismo com realismo, mas sempre otimismo, porque o varejo vive de otimismo, ele vive de
Mas com realismo, pé no chão, eu acho que é importante para 2026. Dr. Fred Leal, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Metropolitano. Obrigado e parabéns pelo programa. A seu dispor, sempre trazendo informações aí para os consumidores, isso é muito importante. E bom Natal para todos e bom ano, né? Igualmente. O Giro Metropolitano fica por aqui.